Bom Bom dia, dia, boa boa tarde, tarde, boa boa noite. noite. Roberto Monteiro, Edgar Gomes. mais um Bugando Neurônio. Sempre um prazer. Aliás, Bugando Neurônios. Senão minha mulher me bate. Ela fala, você está esquecendo do S. A gente, Bugando afinal, Neurônios, só tem milhões deles, né? né? Exatamente. Sempre um prazer tê-los aqui. Você que está no trânsito, no trabalho, em casa, com os amigos, com a família. Não interessa, o importante é poder participar com a gente, interagir, comentem, tirem dúvidas, deem sugestões, nos corrijam, porque não somos profissionais da área, a gente faz por puro amor, Prazer. É isso aí. prazer. É isso aí. E não se esqueça, comente, deixe o seu like, siga a Ativa o gente nas sininho, redes sociais, no YouTube, TikTok ou Instagram, é ok? isso aí. E para começar daquela forma bem tranquila, né? Falar de assuntos que não são tão polêmicos e Ah, tal. Até desculpa os óculos escuros, mas eu fui achar que podia acompanhar minha filha numa balada com ela. Vamos lá, tequila e tudo mais. Agora tá aqui o ser, só a alma. Tô aqui, tô firme. Depressão, Roberto Monteiro, nosso pensador contemporâneo. Depressão, frescura, doença, existe, não existe? Como algumas pessoas grosseiramente falam, isso é falta de trabalho, que eu duvido muito, porque eu conheço gente que trabalha pra caramba e tá com depressão aí. E aí, cara? Depressão, qual que é da parada? cara, eu acho que além de um assunto que é bem polêmico, né? É uma coisa da atualidade que vem transformando aí milhões de vidas, né? A Organização Mundial da Saúde já disse que é o mal do século. Ela é uma doença igualitária, ou seja, ela não escolhe sexo, religião, idade, profissão, status social, ela é igual para toda a gente. Então, vamos dizer que é a doença mais democrática que existe, cara, porque ela afeta milhões de pessoas e não importa onde você esteja. Não sei se você tem, não sei se um dia você vai desenvolver. A maior parte das pessoas hoje em dia, com estresse de trabalho, rotina, o cansaço da vida, mesmo questões filosóficas, tipo, onde a gente está se enquadrando na atual realidade, tem Sim. gente que não está se encontrando, Edgar. E isso causa depressão, né? Como você estava comentando comigo antes, aqui no nosso backstage, depressão é complexa de ser para ser, né? Até porque as tuas preocupações não são as minhas preocupações e Exatamente. vice-versa, né? Como uma outra patologia que você tem um diagnóstico claro, um padrão em que se desenrola, que mais ou menos monta um esqueleto para você dar aquele diagnóstico. No caso da depressão, não funciona bem assim, né? Você tem que fazer um tratamento, um acompanhamento, em alguns casos, ou com psicólogo, em casos mais agudos, com psiquiatra e tal. Alguns casos tem que fazer uso de medicação mesmo, e a origem são diversas. Mas me diz aí, depressão nossa de cada dia. Todo mundo tem um pouco, se confunde muito o que é um momento deprê com uma depressão diagnosticada. É, qual que é a parada aí? Como que Bom, você vê isso aí? eu vou te passar na minha ótica, né? Na minha humilde opinião, né? Não sou especialista. Por favor, os especialistas da área, por favor, comentem, ajudem aí a gente numa questão tão importante quanto a depressão, né? Mas no meu ponto de vista, a depressão ela pode ser profunda, né? Que são casos que clinicamente comprovados onde a pessoa tem que fazer mesmo um tratamento com psicotrópicos e etc, né? Pode ser uma depressão leve, né? Agora, o momento deprê, eu acho que quem nunca, né? Quem nunca passou um momento assim muito mais depressivo? Eu acho que faz parte da vida, né? Vida são altos e baixos assim que a gente tem que ir encarando. O problema da depressão é que ela não é isso. Muitas vezes ela é mascarada, né? E eu vou dar um exemplo que todo mundo se lembra, né? Um ator famosíssimo, né? O Robin Williams, comediante, né?
Um cara que fez um clássico como Pat Adams, O Amor é Contagioso, filme Exatamente. fantástico. Ou então, para aquele outro filme, tipo, com cariz espírita, Para Além da Vida, Sim, né? Então, foi uma pessoa que fazia todo mundo rir. Aparentemente era uma pessoa super feliz e estava num estado de depressão profunda e chegou a mesmo a tirar a sua vida, né. Então, eu acho que é um assunto tão sério, né, que a gente está dizendo aqui no que a gente está comentando aqui no Bugando Neurônios, que vale toda e qualquer narrativa para todas as pessoas que, assim, se você não está se sentindo bem, se você sente extremo cansaço, se você não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de socializar, se você está a maior parte do seu tempo triste, melancólico, você não tem vontade de comer, você tem muita falta de apetite, isso são alguns indicadores que você pode estar numa depressão, ok? A depressão, como a Edgar disse, ela é complexa, né? A gente nunca vai alcançar todos os parâmetros da depressão, não porque, tem um diagnóstico padrão, né? não, Não é, eu não é acho que possível. até é comum da área médica, né? Eu acho que cada especialista pode ajudar a gente aí, tanto psiquiatras como psicólogos, né? Sim, sem dúvida, um grande Porque, prazer. e assim, eu nunca fiz análise, né? E deveria, ok? Eu assumo isso. Tem uma vida um bocadinho corrida, o pessoal fala, ah, Roberto, mas hoje em dia tem online, tem tudo. Realmente, é uma desculpa, eu ainda não comecei a fazer nenhuma terapia, mas eu conheço várias pessoas que fazem terapia e, gente, vamos parar com o preconceito de quem faz terapia, Sim. ok? Porque isso é coisa de gente que, Leu pouco. muito pouco, para não falar outras É, coisas, é gente que não está bem informada, ok? gente que leu pouco. Porque eu acho, inclusive, que deviam existir psicólogos clínicos e psiquiatras clínicos nos centros de saúde, cara, Sem dúvida. né? Para acompanhar, porque às vezes a gente pode estar num quadro depressivo e não se apercebe. E quando se apercebe já é tarde demais. Você já passou por algum quadro depressivo, Edgar Gomes? Assim, é aquilo que eu digo, né? Ou era Aqui, mais deprê? é, o momento deprê, Existe. normal. Normal. Normal, isso aí é padrão, né? A gente vive num mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais tecnológico, cada vez mais competitivo, cada vez mais narcísico, cada vez mais dividido, por questões religiosas, por questões sexuais, por questões políticas. Eu não estou vendo melhoria nesse sentido, sabe? É, Luiz Felipe Pondé, que é um cara que eu acompanho, o Roberto também, que a gente gosta bastante de algumas Muito. coisas que ele fala o seguinte, de que, e eu concordo, de que quando a gente conserta uma coisa no mundo, aparecem mais 10 problemas. É impossível a gente conseguir organizar tudo. Então, hoje, a gente pode dizer que alguns indicadores aí que são avassaladores para contribuir com depressão é um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e com uma pressão psicológica terrível, tanto que a gente vê vários casos aí de pessoas adoecendo mentalmente por conta de que inclusive agora existe legislação para isso, de assédio moral, de assédio psicológico, né? Se você trabalha numa empresa e você, porque uma coisa é você ser cobrado, outra coisa é você ser humilhado, você ser subjugado, e muitas vezes a gente sabe que isso acontece. Então, assim, o estresse do trabalho, essa busca por uma identidade, e hoje você é, tem que se encaixar em alguma coisa, e aí muita gente não se encaixa, e isso acaba desencadeando uma depressão. Pessoas que têm algum conflito emocional, ou por carência extrema, ou porque teve traumas na infância, ou traumas em relacionamentos abusivos. Enfim, as causas são inúmeras, mas é algo extremamente sério. Hoje eu vejo que, eu arrisco dizer que
do ranking de todas as doenças no mundo, disparado é a que está na frente, porque é raro você encontrar alguém que não está estafado, que não faz um desabafo, que não está tenso com alguma coisa, né? Sim, Paulo, É muito além comum. da depressão, também tem as crises de pânico, né? Os ataques de pânico que Sim, subiram exponencialmente entre exponencialmente. jovens, crianças, né? Sim, síndrome do pânico e tudo mais, sabe? Há muito tempo deixou de ser uma brincadeira. Eu acho que o que acaba tornando a depressão balela aos olhos de muita gente é porque hoje qualquer deprê, tô depressivo. Todo mundo fala, tô depressivo. E calma lá, gente. Banalizaram a palavra. Banalizaram a depressão. Mas a depressão mesmo diagnosticada, em alguns casos, tem um caso recente. Vocês, alguém aí deve saber, comenta aí, compartilha com a gente. Eu não vou me lembrar o nome da garota agora, mas uma garota jovem de 20 e poucos anos, é da Europa, uma europeia, ela foi diagnosticada há muitos anos atrás com transtorno de borderline. Ela começou a fazer acompanhamento psiquiátrico e psicológico e medicamentoso porque ela queria cometer suicídio. E agora, recentemente, acho que ela é holandesa, se não me falha a memória, ela conseguiu a liberação judicial para eutanásia assistida. Ela decidiu, porque no país é permitido, ela decidiu que não quer mais viver, porque foi feito todas as tratativas clínicas para tentar reverter esse quadro e não foi possível. E na legislação do país prevê que em casos em que você passou por todo o processo de acompanhamento psicológico, de acompanhamento clínico e medicamentoso e não resolveu, que você, maior de idade, com o consentimento ou não da família, você pode sim ter direito à eutanásia, O que é né? triste, né? O que é triste. Então, para É vocês verem a triste. que ponto chega uma jovem bonita, Quanto um- sofrimento, né, leva uma, uma é, pessoa dessa. uma jovem bonita, uma jovem inteligente, só que optou por não viver. E aí muita gente vai dizer assim, que as pessoas mais, e eu respeito, são visões. As pessoas vão dizer assim, não, isso é o maior pecado do mundo, isso não se deve fazer, é, você tirar a própria vida, que absurdo e tal. Só que, gente, aqui não é nem sendo a favor nem contra, porque aqui a gente não tá para cravar opiniões. Mas, assim, só a dor de quem sente, só quem sente uma dor sabe medir a intensidade dela. E não é igual para todo E mundo. não é igual para todo mundo. Por mais que se haja empatia, eu não sou capaz de saber a dor dessa garota. Que dor é essa que faz com que ela opte por não viver? É algo que é intrigante até. Eu acho que assim, essa disparada, né, do meu ponto de vista, né, tanto de casos de depressão, quanto casos de pânico, né, crises de pânico e etc. A gente está vivendo numa era muito estranha, onde a validação constante, né, é muito cobrada. E eu acho, principalmente, né, que a galera mais jovem está Sem muito dúvida. pressionada ou se faz pressionar, né? Porque assim, isso é um pouco de cuidado, falta de cuidado dos pais. E um recado para a galera é assim: seja você quem for, seja você mesmo. Não tente se validar nunca pela régua dos outros, né, Edgar Gomes? A gente costuma sempre Sim, falar aqui, porque, gente, hoje em dia a gente vive numa sociedade onde a beleza é montada, né? Onde as opiniões são falsas, onde a nossa realidade de vida não é a realidade mostrada nas redes sociais, porque vocês sabem muito bem disso, na rede social é só foto bonita, comendo coisa legal, viajando para pico legal, tudo. Tudo é o máximo, aquilo é a verdadeira Disneylândia para pessoas. exatamente. Só que tem pessoas que podem estar mascarando isso e estar numa depressão profunda, porque é muito fácil você pôr um filtrozinho bonito, é muito fácil você tirar o